Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos para a palavra do Senhor, amém? Nesta noite. E eu quero aqui expressar o que Deus me deu para esta noite. Sabemos que há momentos na nossa vida, momentos tão difíceis, momentos de tristeza, de luta, de angústia, de preocupações. E há momentos na nossa vida de alegria, de muito prazer, de ver o que a gente busca acontecer. É como eu falei aqui um dia, que a vida do crente, a nossa vida, é igual aquele aparelho que tem nos hospitais que fazem aquele exame cardiologista usa, né? Que vai mostrando como está o nosso batimento cardíaco. E uma coisa interessante é que o nosso batimento cardíaco, ele é acompanhado naquela máquina, e quando sai aquele resultado, o disco vai lá em cima, aí depois ele desce, aí o risco sobe de novo e desce, às vezes vai um pouquinho no meio, depois sobe, depois desce. E é por ali que o médico começa a analisar o quadro clínico, se o nosso coração está funcionando muito bem ou não. E o que nos faz manter vivo é justamente esses riscos estarem sempre nesses altos e baixos. Se o risco ficar só embaixo, não está tendo um perfeito funcionamento e podemos morrer. Ou se ficar só em cima. Então existe um equilíbrio na amostra desse exame de altos e baixos para nos mantermos vivos. E assim é a nossa vida também no mundo espiritual, a nossa vida no mundo secular. Ela precisa ter esses altos e baixos para nos mantermos vivos na fé, na esperança e em Cristo Jesus. Porque se ficar só em alta, se tudo for muito bem, nós podemos morrer espiritualmente. E se ficarmos também numa situação crítica lá embaixo, também corremos o risco de morrer espiritualmente. Mas o que nos faz mantermos vivos espiritualmente na presença de Deus é como o resultado do batimento cardíaco. A nossa vida ela vai de altos e baixos, e assim nós vamos dando glória misturado com aleluia, e assim vamos encontrando força para permanecer na presença do Senhor. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar aonde Deus me levou nesta mensagem. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 1. Eu quero falar sobre o capítulo. Eu quero falar sobre capítulos. Foi o que Deus falou comigo. Eu quero falar sobre capítulos
fases para que possamos entender o recado de Deus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 1, só o versículo 3, que diz assim: subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Preste atenção numa coisa. O que me chamou a atenção nesta mensagem, no que Deus falou comigo, é que nós conhecemos bem o capítulo 1, que fala a respeito de Ana, de tudo que Ana passou e sofreu. E aqui a Bíblia, ela vai nos narrando que Ana estava sofrendo muito, a sua alma estava amarga. E a Bíblia diz que o Senhor deixou a madre de Ana. Foi o Senhor que fechou, foi o Senhor que não estava dando direito a Ana de gerar. E o que eu entendo com isso? O que eu comecei a entender com isso? Existem situações na nossa vida, existe porta nas nossas vidas que o Senhor vai fechar. Mas isso não quer dizer que o fato dele fechar não seja porque nós merecemos, mas seja porque ele fecha, porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito para que seja glorificado Ele sobre aquilo e sobre a nossa vida, no qual Ele fechou a porta. E o que eu entendo com isso é que esse capítulo, eu quero falar do capítulo agora, esse capítulo que fala a respeito do sofrimento de Ana. Se você estudar ele, você vai ver que Ana sofreu humilhações, Ana sofreu afronta. Isso aí parecia ser pouco depois de ela não poder gerar filho, depois de Deus fechar sua madre. Ela ainda depara com uma mulher, com uma situação onde ela é confrontada todos os dias. Imagina bem, você acordar e bater de frente com uma afronta. Você acordar e bater de frente com alguém que está te afrontando, com alguém que está desafiando você, com alguém que está falando algo contra a sua vida, contra os seus sonhos, contra os seus projetos, ou contra a sua própria casa. Imagina você ver de repente alguém se levantar e falar contra o seu ministério, ou falar contra a vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, ou de alguém que você ama muito. Imagina você todos os dias deparar com uma afronta. A porta já se fechou, a porta foi fechada por Deus, e você ainda tem que deparar com situações de afronta. A Bíblia começa a nos mostrar, querido, que além da madre de Ana se fechar, ela passa por desafios todos os dias de afronta. Mas a Bíblia começa a nos ensinar que esse primeiro capítulo na vida de Ana, presta atenção aqui, o primeiro capítulo, querido, é porta fechada. O primeiro capítulo, presta atenção numa coisa, é afronta, é perseguição, é calúnia, é difamação. O primeiro capítulo é algo que vem para não te trazer alegria, mas trazer tristeza, choro, dor, angústia. E talvez você esteja vivendo um primeiro capítulo na tua vida, assim de acordo com conforme Ana um dia viveu, mas dentro desse
nesse capítulo, querido, Ana tem uma postura que talvez eu não tenha, que talvez você não tenha tido. Ela tem uma postura, querido, de não debater com afronta, de não questionar as afrontas. Ela tem uma atitude de ir todo ano, de ano em ano, todos os dias para o templo, e ela vai ao altar de Deus, e ali ela põe a sua confiança no Senhor, ela põe ali a sua entrega ao Senhor, pedindo para Deus mudar a sua história, para Deus lhe dar livramento da afronta, para Deus lhe dar um filho, para Deus gerar um filho que vai trazer honraria para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ana não começa a bater de frente, a confrontar, a se defender, ou até mesmo a fazer igual com Penina. Não, Ana, ela não altera a voz, Ana não vai tirar satisfação. Ana, ela entende e entendeu que Deus deixou a sua amada. E o primeiro capítulo na vida de Ana é de choro, é de humilhação, é de perseguição, querido. Mas se você parar aí, e agora você, ao final deste capítulo, você passar para o capítulo 2, você vai ver que o segundo capítulo na vida de Ana sabe qual? É de exaltação, é de honraria, é de Deus abrindo a madre dela de volta, e concedendo a ela um filho, trazendo para ela honra. Por que, querido? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O teu choro pode durar um dia, um mês, ou até mesmo meses e anos, mas vai chegar o tempo da tua vitória, vai chegar o ano, vai chegar o capítulo da tua vitória, de Deus honrar pela tua fé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E não é só Ana, querido, que passou por isso. Não é só Ana que passou por humilhação, que o primeiro capítulo foi de perseguição, que o primeiro capítulo a porta se fechou, não. A Bíblia vai falar de José. José é um jovem sonhador. José era onde ali ele teve um sonho profético, ele entendeu qual era o sentido desse sonho. Ele teve um entendimento da parte de Deus, e quando ele conta para os seus pais, para os seus irmãos, ele achava que teriam o mesmo entendimento, mas eles não podiam ter o mesmo entendimento, porque de certo eles iriam tratar muito bem José. A revelação, o entendimento do sonho de José era só para José. Sabe por quê? Porque a primeira etapa da vida de José, o primeiro capítulo de José, era ser zombado pelos seus irmãos, era para ser vendido pelos seus irmãos, era para ser tomado como morto pelos seus irmãos. E por último, querido, além de passar pela cisterna, pelo poço, além de ser vendido, querido, o primeiro capítulo de José faz ele cair dentro da cadeia. O primeiro capítulo de José joga ele dentro do cárcere. Mas você vai ver que o segundo capítulo da história de José, José é exaltado por Deus, é colocado no trono de governador do Egito. Aleluia, glória a Deus. Talvez você está vivendo o primeiro capítulo da tua vida este ano de 2019. Talvez o teu primeiro capítulo está sendo de muito choro, de muita angústia, de muita decepção, de muita calúnia, querido. Mas presta atenção numa coisa: ei, espera só mais um pouquinho de tempo, porque o que tiver que vir virá, e não tardará. O que Deus tem para a tua vida, o que Deus preparou para você, o segundo capítulo vai te trazer a honraria de Deus, vai te trazer a exaltação de Deus, vai te trazer, aleluia, o tempo de sorrir para a tua vida também. Aleluia, glória a Deus. Oh, recala para subir na aleluia, glória a Deus. Ah, querido, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que o primeiro tempo é tempo de chorar, mas a Bíblia diz que vai haver um tempo de sorrir e saltear de alegria. Tu pode chorar hoje, tu pode estar na prova hoje,
Tu pode ter sido esquecido hoje. Tu pode estar sendo abandonado hoje. Tu pode estar no cativeiro hoje. Glória a Mas Deus, o segundo aleluia. capítulo, querido, vai ser de exaltação, vai ser de porta aberta, vai ser de bênção sendo gerada na tua vida. E o nome do Senhor glorificado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Primeiro capítulo das nossas vidas é na dificuldade, é na dor, é perseguição, é calúnia. Mas o segundo capítulo é de honra, Aleluia. é de exaltação, é de vitória da parte de Deus Glória a para Deus. aqueles que permanecerem firmes até o ser fiel até o final. Aleluia. Se você for firme e fiel até o final, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver qual vai ser a história do teu segundo capítulo. Glória a Deus. Talvez o teu primeiro capítulo este ano não tenha sido muito bom, de 2019. Talvez este ano você entrou o ano num capítulo de choro, de decepção. Talvez te deram as costas, talvez te caluniaram, te venderam, talvez não acreditaram em você. Talvez no momento que você mais precisou, alguém fechou a porta na sua cara. Talvez, querido, não deram credibilidade a você. Mas presta atenção numa coisa: é o primeiro capítulo só da tua história. Ele só está começando, querido. Vai vir o segundo capítulo ainda. Te prepara, porque no segundo capítulo tem exaltação de Deus. No segundo capítulo, querido, a bênção está sendo gerada. Tem honraria. Ei, querido, tem mesa preparada para você. Glória a Deus, aleluia. A suminária, a Mefibosete, o primeiro estágio da sua vida. De Mefibosete, o primeiro capítulo, foi aleijado, foi manco, humilhado, comeu a migalha daqueles que serviam para ele. Mas houve um tempo que o segundo capítulo dele, de Mefibosete, foi chamado pelo rei. E Aleluia, glória a Deus. Ei, querido, o teu segundo capítulo, o rei vai te chamar. Tem mesa preparada para você. Tem mesa de banquete. Tu vai comer o melhor desta terra. O tempo da humilhação vai acabar. Ramando sai de Glória a Deus, aleluia. Ei, tem mesa preparada para vocês. Aleluia. Aleluia, Senhor, glória a Oh, Deus. Ramando cabe lá para subir a sépia. Oh, Deus da minha alma. Aleluia, Deus Senhor, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus de mistério. Tem mesa posta preparada e o rei está te mandando chamar. Glória a Ele está Deus, mandando te aleluia. chamar. O teu segundo capítulo, ei, não vai ser mais de humilhação. Não vai ser mais, querido, pegando migalha de ninguém, não. Vai ser sentado na mesa. Aleluia, Vai ser sentado glória a na mesa Deus. com o rei. O melhor de Deus está sendo preparado para o teu Aleluia, segundo Senhor capítulo. E o Senhor vai te honrar. Aleluia. Quem te viu por baixo, quem te viu de cabisbaixo, chorando, humilhando, sendo pisado, caluniado, hein, querido, vai te ver por cima, exaltado e glorificado pelo Senhor. Aleluia. 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 Oh, remando, capela para subinar, perevas. Para tudo tem um tempo determinado nesta terra. Para tudo Deus determinou o seu tempo, querido. E Deus está mandando te dizer nesta noite. Talvez o teu tempo hoje é o primeiro capítulo de choro, de dor, de angústia, de esquecimento. Mas você vai entrar no segundo capítulo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que o segundo capítulo está sendo escrito pelos dedos de Deus. Aleluia. O segundo capítulo está sendo escrito pela história que Deus escreveu para você. Aleluia. Israel estava no cativeiro.
Israel estava lá sendo humilhado, acorrentado. Mas o Senhor começou a escrever o segundo capítulo para os filhos de Israel. E ali trouxe eles pelo caminho do deserto, querido. Ei, o primeiro capítulo foi árduo para eles. Viveu no cativeiro, passou pelo deserto. A porta estava fechada, que era o mar. Mas o segundo capítulo estava escrito depois do mar. O segundo capítulo, querido, estava escrito que depois do mar, quando eles atravessaram, eles cantaram o hino da vitória. Tinha a terra prometida. Ei, querido, você não vai morrer nesse primeiro capítulo, não. Você está sendo preparado para receber o segundo capítulo de vitória, de alegria, de exaltação por Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você não entregou a sua vida, o seu caminho a qualquer um, não. Você entregou ao Senhor. Você entregou o seu caminho na mão daquele que sabe muito bem como te conduzir na sua caminhada. Se preocupa não, está doendo hoje. A porta fechou. Puxaram o teu tapete. Olha aí. A Bíblia fala que Daniel passou pelo seu primeiro capítulo. E ele deparou no seu primeiro capítulo dentro da cova do leão. Jogaram ele dentro da cova, querido, com leões. Fecharam ele lá dentro. O Senhor sustentou ele mesmo no meio dos leões. O primeiro capítulo dele foi assim, querido, no meio de leões. Talvez você está vivendo como Daniel. Talvez você está vivendo o primeiro capítulo no meio de leões, aonde está doido para devorar você, está doido para ver a tua derrota, está doido para ver você morto, morta. Mas preste atenção, ei, ali estava com Davi, querido, com Daniel, querido, ali estava com Daniel, dentro da copa, querido, era o Senhor, é o anjo do Senhor. Aleluia, É o primeiro capítulo. Tu pode até estar dentro da copa, você pode até estar no meio de leões, mas sabe de uma coisa, o Senhor está contigo. Aleluia, e Ele está escrevendo o glória a segundo Deus. capítulo na tua história, como escreveu para Daniel. Ei, querido, você é príncipe, você é princesa. Aleluia. Tem uma cadeira de honra te esperando para o segundo capítulo da tua história. Aleluia. Aleluia, Pai. Oh, Ramando, lá para subir, Perebas. No teu segundo capítulo tem exaltação de Deus para a tua vida. Aleluia. Te prepara, porque vai chegar o teu segundo capítulo. E ele será cântico de vitória. Será hino de vitória ao nosso Deus. Você vai cantar assim como Miriam cantou quando passou para o outro lado. Depois que passou pela travessia do mar, querido, lá no outro lado já era o segundo capítulo. E ela já começa a tocar os tamborins. Ei, querido, começa a preparar aí. Começa a preparar o culto de ação de graça. Glória a Deus, começa a preparar aleluia. o culto de ação de graça, minha querida. Porque tem canto de vitória. Tem canto de vitória para o teu segundo capítulo. A história está escrita. Você vai entrar no segundo capítulo. E Deus vai te trazer a honraria. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Ah, Ramando, que lá subinária. O diabo pensa que destruiu a tua casa, o teu casamento, a tua finança, talvez até mesmo o teu ministério. Ei, querido, que o primeiro capítulo pode estar sim destruição em todas as áreas, mas o segundo capítulo, querido, a bênção está sendo gerada para você concluir a tua vitória. Vai vir restituição, vai vir providência de Deus, vai vir de vitória. Ei, querido, vai vir trono de exaltação. Ei, tem macadeira, tem banquete, tem mesa preparada. Tudo Deus já preparou para o teu segundo capítulo. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Pensaram que você ia morrer no teu deserto. Pensaram que você ia morrer, querido, dentro da cova dos leões. Pensaram que você vai morrer, querido, lá dentro da prisão.
prisão, do cárcere. Ei, mas Deus manda te dizer, ei, Ele é Deus que abre cárcere, Ele é Deus que aquieta e acalma e amansa leões, Ele é Deus querido, que dá sonho para os teus inimigos, para botar você em lugar de destaque, de exaltação, como fez com José, aleluia. Deus dá sonho para Faraó, para José interpretar, e Faraó chama ele para botar no 2º capítulo, ele como governador do Egito, na cadeira da exaltação. Sabe o que eu entendo com isso? Deus, Ele usa até quem está no Egito para te botar em lugar de destaque. Aleluia. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quer, para escrever uma nova história e mudar a minha e a tua vida. Te prepara. Tem trono de exaltação. O teu 2º capítulo está sendo escrito por Deus. A palavra de Deus diz que confundidos e envergonhados serão os nossos inimigos. Quem vai ser confundido e envergonhado não vai ser você, não vai ser eu, não vai ser a casa nem a obra do Senhor. Quem vai ser confundido e envergonhado serão aqueles que nos perseguem, aqueles que querem ver o nosso mal, aquele que quer ver a tua derrota, aquele que quer te ver para baixo, chorando, humilhada. É eles que vão ver você de pé, glorificando, cantando, exaltando a glória para o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você vai cantar o hino da tua vitória. O que Deus manda te dizer é: não recua, não retroceda, permaneça firme. Olha o que Deus está mandando dizer para você: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de glória e de poder. Aleluia, glória a Deus. É na terra da tua humilhação, é na terra da tua humilhação que o Senhor te trará dupla honra e perpétua alegria. Você não vai sair por baixo chorando, humilhada, não. O Senhor vai tirar você por cima, exaltado, glorificado, aleluia. Porque o Senhor é contigo e o Senhor te chama pelo teu nome. Ele tem o teu nome escrito na palma da mão. E Ele diz: filho, filha, eu te conheço desde as entranhas da tua mãe. Eu te chamei pelo teu nome, eu te remi, eu sou o teu Deus, e não há nenhum outro além de mim. Eu abro a ferida, eu saro, eu fecho a porta, eu abro, eu sou o teu Deus. Não temas, somente espera, confia que verás a minha exaltação. Aleluia. Regala para subinar perevassa. A 2º capítulo tem exaltação, 2º capítulo tem vitória. Aguenta só mais um pouquinho de tempo, que o que está por vir virá e não tardará, diz o Senhor dos Exércitos. Fica com esta palavra nesta noite, que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.